eles que decidiram o fim da Segunda Guerra Mundial? O filme do homem caminhando na Lua não passa de uma farsa? Eis uma grande pergunta que espera uma grande resposta até hoje. Existe o grupo dos que acreditam que os Estados Unidos realmente enviaram missões espaciais à Lua e que a última, com a descida e caminhada em solo lunar comprovadas por meio de filmes e transmissões de rádio, foi decisiva. Esse grupo de pessoas, cientistas ou não, acreditam em todos os fatos apresentados pela NASA, sem questionamento, como o cientista professor José Leonardo Ferreira, cientista da Universidade de Brasília, em que em entrevista declara: Eu já estive na NASA, eu já vi inclusive as pedras da Lua. Conheço bem, conhecia, né, a missão e tudo que foi obtido, as pesquisas que resultaram, né, que é uma coisa que talvez as pessoas que dizem que o homem não foi na Lua, né, acabam não se informando de qual foi o impacto disso daí para as pesquisas na área de geologia, para as pesquisas na área de astrofísica do sistema solar, de origem do sistema solar. Isso está publicado em várias revistas, anais de congressos, com muitas discussões, principalmente sobre a questão da formação do sistema Terra-Lua, né? É bom lembrar que essa tecnologia de lançamento de foguetes, ela já completou 50 anos, né? Na verdade, o primeiro a ser lançado foi o Sputnik, né? Já no início da década de 60, já havia uma tecnologia razoável para se fazer missões espaciais. A viagem à Lua foi o resultado de uma pesquisa de desenvolvimentos que foram feitos ao longo dos 10 anos, em que se iniciou, vamos dizer assim, a permanência do homem no espaço, que aliás foi em abril de 61, com o cosmonauta russo Yuri Gagarin, né? A explicação para o término das missões é que elas eram muito caras. Olha, para lançar às vezes um satélite, que nem tem gente dentro, você gasta, brincando, 100 milhões de dólares. Então, uma missão à Lua é de bilhões de dólares. E você manter esse programa no passo que é requerido, às vezes você não tem recursos para isso. Agora, existe também uma outra coisa, que é aquele efeito da política, né? E é que o projeto do Homem à Lua tinha também um cunho político, né? Que os Estados Unidos tentavam demonstrar que o capitalismo, que o lado americano era melhor do que o lado comunista, né? Havia esse lado e era muito forte. Isso estimulava as pesquisas. Na medida em que a Guerra Fria foi diminuindo, esse afã, essa vontade de fazer esse tipo de coisa, dessa competição, foi diminuindo, né? Até porque a competição já estava ganha, porque o importante era mostrar que você conseguiu colocar o primeiro cosmonauta no espaço. Foi o que os russos fizeram no início da década de 60. No final da década de 60, em 20 de julho de 1969, os Estados Unidos deu o troco. Não, eu consigo mais, eu consigo mandar 3 homens à Lua. Eu acho que teve esse lado político que acabou tendo um estímulo, e quando isso desapareceu, de fato, o que aconteceu? As missões tripuladas, que eram mais caras, foram rareando, e passou-se então a se fazer um outro tipo de programa, que foram os programas de missões para outros planetas. Júpiter, Marte, a missão a Marte começou a adquirir mais importância, e são missões não tripuladas, a gente chama de missões robóticas, que são muito mais baratas, ou pelo menos comparativamente com as missões a Lua. Tem também uma outra coisa importante nessa história, é que o quanto você consegue a gente chama de output científico, quanto você consegue de conhecimento, uma vez colocados seus bilhões de dólares, né? Uma missão robótica, ela mostrou que é muito mais eficiente sobre o ponto de vista da obtenção do conhecimento sobre o sistema solar, que no final das contas é isso que se quer. Inúmeras evidências questionam um filme em que Armstrong está pisando na Lua, o veículo e o módulo espacial, enfim, todo o filme apresentado como prova de que o homem esteve na Lua, como as sombras em que estão em direção oposta.
uma vez que a única fonte de luz seria o Sol. Cenas em que a Terra, ao fundo do filme, aparece de diversos tamanhos, mostrando desproporcionalidade. Muitas cenas com penumbra, impossível já que não há atmosfera na Lua. Não aparecem estrelas no céu, e sem atmosfera e luz, elas seriam ainda mais reluzentes. Como explicar a bandeira americana tremulando, uma vez que não temos oxigênio e nem vento na Lua? Outra evidência é a pegada no solo. Sem oxigênio e umidade, não poderia ter formação de pegada. E o módulo espacial, que desceu e não deixou buraco no solo, o que seria causado tanto pelos propulsores como pelo seu peso, e no entanto seus pés estão suavemente colocados no solo lunar. Pelo tamanho do módulo lunar, este não teria combustível suficiente para decolar e colocá-lo em órbita novamente. Deixa eu lembrar algumas coisas. Eles estavam no lado noite, no lado escuro da Lua, né? Isso é importante, porque durante o dia não seria possível eles ficarem tanto tempo como eles ficaram. Então as missões foram sempre planejadas para que a nave atingisse o lado escuro da Lua, né? Não existe até hoje filmes que resistam à radiação na Lua. Se o homem pousou no lado escuro da Lua, como se defendem os céticos, qual a fonte de iluminação para eles fazerem o filme, fotografarem? A conversa em tempo real com a NASA e a transmissão de dados, também em tempo real, não era disponível para aquela época. Todos os registros da missão e seus filmes desapareceram misteriosamente e sem pistas da NASA, um dos locais mais seguros do planeta. Existe a suspeita de que o diretor de cinema Stanley Kubrick, diretor de 2001 Odisseia no Espaço, tenha sido convidado pela NASA a dirigir os supostos filmes. Após inúmeras evidências de fraudes coletadas por diversos pesquisadores ao longo de décadas, qual o sentimento que fica? Qual a resposta correta para essa questão? O mundo estaria melhor com o comunismo, socialismo? Ou está melhor agora com o capitalismo desenfreado que está destruindo o planeta? Que o homem pisou na Lua, todos podemos acreditar. Temos evidências com as pedras lunares trazidas pelos astronautas. Temos foguetes sendo lançados com pesquisas até hoje. Temos os depoimentos dos astronautas. Enfim, temos evidências de que eles foram à Lua. Isso não se duvida. O que se pergunta é: os Estados Unidos venceram a corrida espacial com uma fraude? Seria esse filme prova suficiente? A União Soviética desistiu e não contestou a história americana? Por quê? Perguntas que talvez nossos netos também não tenham respostas. Independente da resposta, independente de fraude ou não, a Lua, ela, sempre estará lá, bem no alto de nossas vidas, com seu brilho intenso na lua cheia, com sua delicadeza na minguante, crescente ou nova. A Lua, com sua beleza e magia, sempre enigmática aos nossos olhos, interferindo, de uma forma ou de outra, sempre estará lá para ser conquistada.